vida espiritual. E aí nós vamos começar com um convite de Jesus, com o imperativo dele, né? Ele falou no Evangelho de Marcos, que agora nesse ano nós vamos ler o Evangelho de Marcos. No capítulo 13, ele disse assim, no versículo 37, ele fala: "E o que eu vos digo, digo a todos, vigiai." Essa é uma proposta, esse é um convite. Primeira coisa que nós estamos fazendo agora, nesse período, nós vamos fazer, é fazer memória. Então, nós vamos fazer memória de um Deus que, por nos amar tanto, se encarna. Então, nós vamos viver o mistério da encarnação. Um Deus que se encarna, que toma a nossa carne e vem até nós. Então, nós vamos fazer memória disso. E aí ele fala, vigiai. Porque vocês estão vivendo, assim diz Jesus, uma rotina. E na rotina, a rotina ela é maravilhosa. E ela é importante para que a gente esteja centrado e que para que a gente se proteja de uma forma que a cadeia de situações que vão acontecendo durante o dia, dentro de uma rotina, e te dá uma certa segurança, e te dá uma tranquilidade de lidar ali. Então, a rotina ela é importante, ela nos organiza. Aonde está o erro da rotina? O erro está quando eu ligo um piloto automático e faço tudo igual. E é como se os dias fossem absolutamente iguais. Eu levanto, tenho que trabalhar, volto, almoço, saio, volto. Então, a vida fica morna, o dia fica cinza, a gente não vê nada de novo. E apesar da misericórdia de Deus se renovar a cada manhã, a gente não vê. A gente tem olhos sonolentos. Olhos sonolentos. E isso é tão interessante que isso é visível. Eu falava esses dias com uma residente encantadora que estava lá no CTI, que terminou o estágio dela, que eu brincava com ela que a hora que ela subia para a corrida de leito, enquanto o cabelo louro dela, lindo, estava solto, ela não sabia onde ela estava. Ela não sabia, literalmente. Eu falo com ela, se eu te fizer qualquer pergunta sobre qualquer coisa que nós estamos discutindo, você ainda não chegou no CTI. Eu brincava com ela, o seu espírito faz Cooper ao redor da Santa Casa e fica pensando, entro, não entro, subo ou não subo, só sobe o seu corpo. Depois que você assenta, enrola seu cabelo, eu brincava que ela fazia uma antena, parece que você se conecta, aí ninguém te segura. Mas até lá, gasta 1h30, mais ou menos, para você chegar no CTI. Mais ou menos, assim. Então, às vezes, a gente é assim. Então, a gente entra naquilo... Eu senti que ela estava no piloto automático. Ela ria de eu falar isso. Ela entrava no piloto automático e só obedecia, mas ela não estava onde deveria estar. E isso é exatamente algo que está descrito no Salmo. Quando fala... O Salmo diz algo que eu vou comparar aqui, que é quando ele fala dos falsos ídolos, que está no Salmo 115, no versículo 5, diz assim, que é muitas vezes a forma como a gente está vivendo. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não tocam. Tem pés, mas não andam. Então, a gente fica andando desse jeito, parecendo morto-vivo. Sabe aquele povo morto? Morto. Tem olho, mas não vê absolutamente nada do que está acontecendo. É incapaz de captar o invisível no visível. É incapaz de ouvir aquilo que não é dito no que é dito. É incapaz de ver a presença do Altíssimo. É incapaz. Não percebe uma realidade que transcende, que está ali morto naquilo. Então, tem mãos e não toca, porque nós esbarramos nas pessoas, nós não encontramos mais com as pessoas. Então, fica uma realidade morta, parecendo um bando de gente morto-vivo. Mas vai chegando uma hora, como lembra o Eclesiastes, que só isso não dá, porque está escrito assim em Eclesiastes, capítulo 1, o olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que ele quer dizer? Que a rotina não basta ao coração do ser humano. A gente vai querer mais, e vai buscar por mais, e vai desejar mais, porque nós não damos conta de andar dessa forma como se estivesse morto. Por isso Jesus fala, vigiai, desperta tu que dormes, acorda, acorda, ouve um Deus, o Senhor que veio. Está escrito lá no Atos dos Apóstolos, quando... Paulo vai fazer um discurso famoso, né? Lá em Atenas, e ele fala para o povo, ele diz
que é em Deus, ele fala, que faz ser na carta de Tito, desculpa, quando ele fala, porque é em Deus que a gente se move, a gente existe e que a gente vive. Então, é nele, que Deus se encarnou apenas para nos ensinar como viver. E nós não aprendemos, porque Jesus se comprometeu em tudo com o outro. Acorda, desperta, para de viver sem saber o que está fazendo, de levar uma vida sem noção. É preciso despertar. Para quê? Para a consciência do que a gente precisa entender, que chama mística dos sentidos. É preciso abrir os olhos para ver. É preciso abrir o ouvido para ouvir. É preciso sentir de novo o paladar. É preciso tocar. É preciso sentir o cheiro de Deus. É preciso. Mas a gente não despertar, não vigiar, porque não sabemos o dia e a hora. Não entendemos absolutamente nada. Mas é que, na verdade, a gente precisa despertar a consciência. Há um santo que diz que a missão do cristão é vigiar, não só toda hora, mas não só todo dia, mas a cada hora, a cada minuto. É nossa função estar atento, porque está escrito no Salmo 139, assim, como é que eu posso fugir do teu Espírito, Senhor? Como eu posso estar longe dele? Está escrito no Salmo 138, Salmo 139, no versículo 7 e 8, fala assim, para onde ir longe do teu sopro? Para onde fugir longe da tua presença? Então, o dia que a gente tomar consciência que, na verdade, nós estamos continuamente diante de Deus. Você já prestou atenção nisso? Que você está continuamente diante dEle. O dia que a gente tomar consciência que nós estamos diante dEle, continuamente, e não tem de onde fugir, que nós estamos sendo cuidados por Ele. E Ele fala, acorda, vigia, desfruta da minha presença com você. Você pode viver uma vida diferente se você despertar os seus sentidos para a minha presença com você. Então, não ande como parece que alguém que já morreu, sem perceber, sem ver, sem ouvir, sem sentir um Deus tão perto. Por que a gente não vê? Porque não despertamos para ver. Estamos dormindo e não percebemos a presença de um Deus vivo. Então ele fala, vigiai, acorda. Há um Deus que veio e que vai voltar. Mas entre esse veio e vai voltar, ele permanece conosco. Porque ele disse, eis que estarei convosco todos os dias. Ele não tirou dia santo, feriado, nem um dia. Nós é que não percebemos a presença de Deus. Mas Deus está conosco. Ele se encarnou para nos ensinar. É só nele que a gente vive. Então é preciso tomar essa consciência. E quando a gente toma consciência de que a gente está diante de Deus e que que nós temos que levar a nossa humanidade a sério. Porque nós somos aonde Deus expressa. Que o outro e que eu sou a expressão do amor desse Deus. Então, se eu tomo consciência de Deus, da minha presença diante de Deus, que eu estou continuamente diante dEle, eu passo a ter um compromisso ético com vocês. Que vocês são a expressão de Deus para a minha vida. A expressão do amor dEle. Então, quando você tem consciência, você vai cuidar de quem? Do irmão. Porque qual que é a única forma de eu fazer alguma coisa para Deus? Pelo irmão. Eu vou amá-lo, porque é uma forma de amar a Deus. Eu vou cuidar, porque todos nós estamos juntos nesse caminho. Todos nós. É preciso despertar para um Deus que vem, sim. Estamos esperando por Ele, estamos. Mas não é uma espera parada, sentada. É uma espera ativa. É uma espera onde eu tenho um compromisso com Ele de trabalho. Eu estou a serviço de Deus. Cada um de nós está a serviço do Pai. Não estamos aqui à toa de braço cruzado. Primeiro estamos trabalhando quem? Nós mesmos. Para trabalhar o irmão. Nós temos que trabalhar a nós mesmos. Nós temos que começar a tomar consciência de que é real essa história. Que Deus veio nos revelar que temos um Pai. E que tem uma casa que nos espera. Que temos a vida eterna. Que isso não é brincadeira. Então, por isso, nós precisamos de assumir a nossa fé com propriedade e de viver o testemunho de acreditar num Deus vivo. E não permitir que o desânimo te coloque no chão, não permitir que a morte te abata, mas esteja de pé apesar da morte. Esteja de pé apesar de ter perdido alguém e falar, mas eu creio que a morte não tem a última palavra.
Eu creio que a dor não tem a última palavra na nossa vida, porque não fomos feitos para o amor, para a dor, fomos feitos para o amor. Tem que tomar consciência disso, tomar propriedade disso e viver na esperança. Isso é a certeza da nossa fé, porque hoje, mais do que nunca, nós cristãos somos testemunhas da esperança. Somos nós que vamos levantar os irmãos, porque cremos, temos essa certeza. Mas se a gente tiver com os sentidos mortos e guardados, vai ver o quê? Nada. Igual morto, o olho não vê, ninguém escuta, ninguém fala, ninguém toca. Não tem vida, não tem sentido. E fica aquela vida sem sentido, morna, aquela coisa esquisita, empurrando os dias. Não estamos aqui para empurrar os dias. Estamos aqui para viver com alegria cada dia que Ele nos dá. Com alegria, com disposição, porque sabemos que não estamos sozinhos. É para levantar da cama animado e falar, estou à disposição do meu Pai. Estou aqui para servir o meu Pai, até o dia que Ele quiser. Que dia, eu não sei se eu encontro com Ele, Ele vem cá encontrar comigo, mas vai ter um encontro. Preparar este encontro com alegria. Vocês já imaginaram o que nos aguarda? A vida é eterna. Vamos ter um corpo glorificado. Vigia para que esse mundo não te abata. Vigia para que você não fique desanimado com as coisas da vida, com as frustrações, com as decepções, com as perdas. Para de perder a oportunidade de ver o Senhor teu Deus. Para de perder a oportunidade de ajudar o seu irmão. Às vezes a oportunidade passa e você não tem mais jeito de fazer alguma coisa. Não perca a oportunidade. E isso é que é triste, Antônio de Mello que diz isso. A gente perde um tanto de coisa, mas triste mesmo é perder a oportunidade, que ela não volta. É preciso despertar. Por isso Jesus fala, vigia, não durma, desperta tu que dormes, acorda, porque encontrar com o Senhor te trará nova vida. Acorda. Há algo muito maior para a gente viver, há uma vida muito maior descortinando para você. Acorda. Toma consciência que você caminha continuamente diante de Deus. Eu acho que o dia que a gente toma consciência que a gente está continuamente diante dEle, que nada a gente está longe dEle, eu tenho certeza que o nosso comportamento muda. Para e pensa, você está dentro da sua casa, onde você estiver, está trabalhando, só fazendo, você fazendo alguma coisa, você fala, não, eu estou diante de Deus. Você muda até o jeito de assentar, fala, pensando bem, vou endireitar o corpo, porque estou na presença. Aonde podemos esconder? Aonde o nosso espírito poderá ficar longe dele? Em lugar nenhum. A gente tenta achar que está longe, mas Ele está perto de nós. Não é para nos julgar, não, é para cuidar, para nos amar, para nos ensinar o caminho, para nos dar força, para nos pôr de pé, para falar coragem, levantar o nosso ânimo, falar, vamos, junto. E aí vamos pensar, se eu tomo consciência que eu estou diante de Deus, continuamente vivo, qual é a minha resposta diante desse Deus vivo? Como é que ela se chama? Como é que eu faço para comunicar com Ele? Ai, que delícia, já aprenderam bastante, que lindo. Isso é a prece, é a prece. Essa é a forma de eu falar. Por isso que eu digo a gente entender que rezar é encontrar com Ele. Então eu vou me comunicar com meu Pai, vou me comunicar com Jesus. É a prece, é onde eu abro um espaço dentro de mim para que Ele possa agir. Porque apesar dele estar continuamente, e a gente estar continuamente diante dele, ele não vai interferir se você não falar, Jesus, eu estou aqui, vai falar, eu sei, estava esperando você me chamar. Porque é educado para mais, educado demais. Não vai interferir, você pode cair no buraco, se não me chamar, vai cair. Se me chamar, eu não deixo, entendeu? É assim. Ele não vai invadir sua vida. Ele é educado, bem criado, teve uma mãe muito boa. Não vai interferir, mas se você aprender a relacionar, a entender que você tem um desejo, e fale com Ele de te ver, Senhor, de poder olhar nos seus olhos, de poder ficar eternamente com o Senhor, de ter a consciência de caminhar na sua presença. Eu desejo viver e descobrir tudo aquilo para que eu fui criado e que eu não tenho nem dimensão. Eu desejo, Senhor, sair da minha ignorância espiritual. Como diz Teresa de Lisieux, tem um poema belíssimo que ela fala, Senhor, resumidamente, um versículo do poema dela, ela fala, a única coisa na minha vida que eu tenho para te amar é agora. Eu não sei se eu tenho amanhã, eu não tenho passado, eu tenho hoje, e é somente um instante, agora, o dia de hoje que eu tenho para te amar. Fala isso com Ele, Senhor, eu fico apavorado com a minha miséria espiritual, a minha inconsciência de tudo que o Senhor colocou, com o meu pouco tempo para rezar, como que eu não quero estar diante do Senhor, a preguiça que eu tenho de rezar, o Senhor vai me perdoando. Eu leio pouca palavra,
Filó hoje falou citou um tanto de coisa, que eu nem sabia onde é que ela tirou tanta coisa. Mas a gente não lê, a gente não busca, a gente não assenta diante de Deus, a gente não saboreia a presença de Deus. A gente não tem prazer em degustar de uma presença. Sabe quando você tem um amigo que você adora estar perto? É Jesus. Sabe o único amigo que nunca vai te abandonar? Que se estiver doente, sozinha, que ninguém vai querer ficar com você, principalmente se você estiver pobrinha, ninguém vai ficar com você. Mas Jesus vai. Se você tiver dinheiro para repartir, vai ficar cheio de gente paparicando. Se não tiver nenhum real ainda, mais nada, nem um realzinho, só Jesus. Ele vai estar lá, firme do seu lado. Por quê? Porque te ama. Então, o dia que a gente entender o que é degustar da presença dEle, saborear, sentir, aí nós vamos entender que a prece, ela é fundamental para que eu fique acordada, para que eu não durma, mas para que Ele me desperte para coisas que eu não veria se Ele não me tocasse. Fala com Ele: Senhor, eu sou um barro, mas o Senhor é o oleiro. São João já disse, né, já foi dito, que a nossa vida, São João Crisóstomo, que a nossa vida é um eterno começar. A gente está sempre recomeçando. Fala assim: ó, terminou um ano, vamos começar de novo. Deixa eu contar uma coisa para você, vamos ver se agora vai melhor, né? Vamos ver se agora a gente pega na primeira. Já aprenderam que a gente tem que rezar. Ó, gracinha, Jesus já ficou feliz. Todo mundo já ganhou estrelinha. Que estamos aprendendo que é uma comunicação. Mas aí tem uma outra comunicação. É a prece da comunidade. É como quando nós nos reunimos. Isso é uma forma de dizer a Deus, né? Essa é uma forma de expressão, essa é uma forma de desejo de Deus, essa é uma forma de poder dizer a Ele que Ele é aquilo que a gente deseja, que nós temos um desejo todos de voltar para casa. Todos, porque quando a gente se reúne e permite, abre o espaço para Ele, Ele vem nos tocar como Ele tocou em Elias diante da caverna. Não tenham dúvida disso. Ele se reúne no meio de nós, porque Ele falou: se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Que quando a gente reúne e escuta a palavra, a gente não fica lembrando só de como é que Deus agiu na humanidade, não, e agiu na nossa vida, no plano de salvação, não. Quando a gente comunga e pega um pedaço de pão e toma uma dose do vinho, sangue e corpo de Deus, é para revelar a sede e a fome que a gente tem, que é muito mais profundo do que a gente imagina, porque a nossa sede e fome é dele. Então, quando a gente está junto, quando o sino toca, lá perto da minha casa tem sino que toca, é para poder reunir todos, é para chamar todos, seja branco, preto, alto, baixo, doente, sadio, seja do que for, porque é para nos lembrar que todos nós formamos o corpo dele, que nós formamos a comunidade, que não formamos pelo sangue só, formamos que somos o povo dele, que ele nos chamou para caminhar junto. Então, a minha prece individual, a prece de cada um de nós individual, ela fortalece a comunidade. A minha prece sozinha, sem vocês, ela morre e me faz ficar egocêntrica. Eu preciso da comunidade, eu preciso de vocês para crescer a minha fé, para caminhar junto. Porque numa comunidade a gente é feito e começa a compreender que somos irmãos. Não para julgar, não para ficar olhando um ao outro para condenar. Não, é um levanta o outro, mas para chegar junto na casa do Pai. Porque somos uma comunidade, somos o povo que Ele escolheu para levar para casa, para voltar para casa. Vamos vigiar, vigia, acorda, desperta. O que Deus tem para nós é muito mais do que nós estamos imaginando. Há um tempo rico recomeçando, mas nós temos que nos encontrar com o coração aberto. Eu tenho que aprender a ter o meu coração centrado em Deus. Eu tenho que aprender a centrar os meus sentimentos em Deus. Eu tenho que tê-lo como centro da minha vida, como razão. Por que você se levanta? Por causa dele. Por que você corre? Por causa dele. Por quem você está se consumindo? Por ele. Somente por ele. Por quem você está se envelhecendo? Por causa dele. Para levar o nome dele aonde precisar ser levado. A levantar tantos irmãos que estão derrubados. A dizer a tantos, não é, Florzinha, que não existe ninguém como ele. Ninguém como ele. Que há um Deus que preparou o que há de melhor para nós. O que há de melhor. Apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da desilusão, Ele é Deus. Nos criou e vai nos conduzir para o melhor. Ai, como eu desejo que todos nós possamos acordar. E que a gente possa acordar uns aos outros. Que a gente possa querer, né, ser de verdade um instrumento da paz. Que a gente possa ser de verdade um instrumento de esperança e de misericórdia na vida de tantos que estão
sem esperança, desanimados, de pessoas que não entendem e nunca perceberam Jesus dessa forma, e nunca entenderam que estamos diante de um Deus vivo, que eu vivo na presença dEle. Experimentem isso que eu estou falando com vocês. Desperta a consciência. Eu estou continuamente na presença de um Deus. Para onde irei, Senhor, que os seus olhos não me alcançam? Para onde eu irei? O que o Senhor não pode ver do meu sofrimento, da minha alegria, da minha angústia, da minha ansiedade? E fala, por que será que está nessa agonia? Comendo as unhas toda a mão, só falar comigo. Aí nós vamos percebendo o tanto que a gente perde tempo. O tanto que a gente sofre desnecessariamente, se a gente aprendesse a tê-lo como maior amigo, o centro da nossa vida, ter intimidade, sussurrar alguma coisa no ouvido dele. Ou às vezes simplesmente só chorar. Às vezes a gente só olha para ele, chora e fala, eu já sei, não se preocupe. Ah, isso não tem preço. Ah, o dia que a gente entender essas coisas. Ah, o dia que vocês degustarem Deus. Degustar a palavra. Porque quando você degusta a palavra, é o próprio Deus. É essa palavra viva que nos sustenta. É um Deus que nos alimenta. Pela palavra e pela Eucaristia, nos põe de pé. Levanta o nosso ânimo e fala, anda, coragem, não desanime, não desista. Por quê? Porque eu sou por você. Ah, isso até a gente fica bamba. Eu sou por você. Está com medo de quê? Se eu estou aqui? De nada. O problema é que a gente está dormindo, tem olho não vê, tem ouvido não escuta. Ele está pelejando, está falando. Escuta nada. Todo dia tem que falar com ele, Jesus, abre meu ouvido para ouvir. Abre meus olhos para que eu possa ver. Mas me dê um coração para te obedecer. É assim. Me coloque na sua presença. Desperta, Senhor. Me faça vigilante, atento. Não me deixe ter pensamentos vãos. Não me deixe ter sentimentos vãos, que vão me dispersar e me tirar daquilo que é real, que é Deus. O resto é ilusão. Me tire da ilusão, Senhor. Tanta ilusão na vida, né? Na ilusão da nossa imortalidade. Me coloque centrado, me coloque com o pé no chão, dentro de uma realidade, e falo, se prepare para o nosso encontro, mas com alegria. Estou mandando ninguém morrer, não? Com alegria, na hora que Ele quiser, na hora que Ele nos chamar, para o encontro com Ele. Um dia vocês não vão ter medo da morte igual eu. Saber que a hora que eles fechar o olho aqui, nós vamos abrir para aquele espetáculo. Imagina que coisa espetacular. Poder abraçar, falar lindeza, é muito melhor que eu imaginar, não conseguia nem imaginar. Tão bacana. Imagina o que nos aguarda. Mas a nossa fé é tão rasa, que a gente agarra naquilo, a gente fica com uma mão na fé em Deus, e a outra segurando tudo que a gente tem. Como diz o Papa, vocês já viram um caminhão de mudança seguindo um morto? Nunca. Por que não levamos? Nada. Não é? Então, que na verdade nós temos que construir a nossa história com Ele, de amor. Essa história de amor que nós temos que construir, de amor com Deus, de amor com os irmãos. Aproveitem esse tempo é rico. Esse tempo do advento, Deus está derramado sobre nós. Aproveitem. Nós estamos começando um ano novo. Com Ele, com uma nova consciência. Desperta e fala, eu quero viver diferente. Eu quero ter uma outra vida espiritual. Eu preciso, Senhor, de graças espirituais. Eu preciso de crescer espiritualmente enquanto eu estou a caminho, porque chegou lá nem um passo a mais. Eu quero rezar muito enquanto eu estou aqui, lá não mais. É aqui que fazemos tudo? Lá não. É aqui. Então, viver bem, com alegria, fomos chamados à vida. Vocês não sentem essa alegria? Poderíamos não existir. Não, você tem que sentir essa alegria de ter sido chamada para uma vida que é eterna. Que vamos desfrutar de coisas que não temos noção. E se a gente prestar atenção, você já vive o paraíso aqui. Quando você tem uma consciência que vive diante dele. Apesar dos problemas, apesar das desgostos, apesar, olha para ele e fala, vai prestando atenção na humanidade, amor. Vai me ajudando. Vai me dando força, não me deixa desanimar. Vai me dando coragem a cada dia. Precisamos ter essa alegria. Até as pessoas falam com você, mas essa alegria sua é por causa de quê? Ganhou na loteria. Está namorando, mudou de casa, vai passear na Europa. Fala, não. Qual de quê? Qual de Jesus? Fala, está bêbada, né? Louca, alguma coisa. Mas é isso mesmo, é uma alegria que vai contagiar. As pessoas vão olhar e falar, mas por que essa alegria? Fala, o dia que você aprender a conviver, de manhã à noite, na presença do Altíssimo, diante dele, na consciência que tem alguém que te acompanha, é algo que te inunda, que realmente te transcende. É diferente. Vocês vão ser... A gente é, né? Cada momento contemplado com essa presença. Às vezes Deus nos dá coisas que você fala, mas como saborear tudo isso?
Vamos aprender a cuidar da nossa vida pessoal. Então, se nós vamos colocar na balança um novo tempo, primeira coisa que eu quero que vocês coloquem nesse novo tempo é o tempo dele. Qual é o tempo que você vai blindar com arame farpado e todas as formas de alarme do seu encontro com ele todos os dias? Você tem o direito de escolher a hora que você quer. Ele te dá essa chance. A hora que você quer. Se for marcar 10 da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde, 2, ou qualquer horário ele está disponível. Porque ele é o único que tem tempo para esperar até uma formiga andar. Ele espera. Ele vai te esperar, mas marque. E qualquer coisa que quiserem marcar para você nesse horário, você fala, esse horário eu não posso, porque eu já tenho um compromisso. Não vale quebrar o horário. Façam isso, esse é o primeiro ponto. Depois nós vamos discutir outros. Mas o primeiro é marcar um horário. Todo mundo já está de agenda. Marque o horário. Esse horário é meu e de Jesus, mas ninguém entra. Senão não tem crescimento espiritual. Senão não caminhamos, não progredimos. Senão não fazemos amizade. Uma amizade que encontra de vez em quando não é amigo. Amigo encontra todo dia. Amigo fala, pelo menos, oi, está vivo? Tudo bem? Tá, então tchau. Vou só falar saber se está vivo. É amigo. É assim. Mas é com ele. Marquem um horário. Está começando um novo tempo. As agendas ainda não tem muito compromisso. O nosso compromisso número 1 é Jesus. E peça a Ele todos os dias, abra meus olhos, me faça estar atento, me faça vigiar. Peça a graça. Eu peço pela intercessão sempre de Nossa Senhora. E fala com ela. Vigia os meus pensamentos. Vigia os meus sentimentos. Para que eu não fique divagando. Para que eu não fique pensando em nada. Em nada, ou pensando naquilo que vai me perturbar. Para quê? Me faça estar centrado em Deus. Pensar somente aquilo que agrade a Ele. Sentir somente aquilo que agrade a Ele. Guarda minha boca, minha língua, para que eu só fale aquilo que agrade. Não me deixe magoar o Senhor. Não me deixe magoar Nossa Senhora. Não me deixe magoar o Espírito. Não me deixe magoar o meu irmão. Guarda, põe um guardião na minha boca, para que eu não fale além do que deve. Porque senão a gente peca o dia inteiro. Não é assim? Então, se a gente não começar a pedir, porque tudo isso é graça. De não ter pensamento vazio, sentimento que não leva a lugar nenhum. Aí você pensa, programa, discute, fala que vai vingar do fulano, vai fazer, acontecer, nada acontece. Aconteceu nada que você planejou. Perdeu tempo e tempo de oração. Não tem nada para pensar, reza. Começa a rezar, Ave Maria, Santa Maria, vai rezando. Reza. Mas vocês vão rezar tanto texto, você vai ficar encantada. Esteja atenta, vigia, vigilante. Fala, onde é que será que Jesus está escondido aqui agora? Presta atenção, né? Aonde? Que situação ele está querendo que eu faça agora? Atento, fica olhando para vocês poderem vê-lo. Abra o ouvido para escutar, porque ele sussurra. Respire para sentir o cheiro dele. Ele tem um cheiro. Vocês vão começar a sentir. É preciso estar atento para isso. Esse é o tempo. Vigiai. O que digo a vocês, digo a todos. Vigiai. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos pedir a graça de estar atentos, vigilantes. Na consciência desperta, acordada, que estamos na presença do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante dEle, ver o que hoje a gente nem prestou atenção. Hoje nós corremos tanto, já fizemos tanta coisa. Prestem atenção e repassem o dia de vocês agora, diante dEle. E peça perdão se você não conseguiu percebê-lo em nada do que te aconteceu hoje. Em nada. Se você em nenhuma situação hoje você viu o dedo dEle. Você não viu a presença dEle. Fala, me faça acordar para a sua presença. Me dê uma consciência e me dê a graça de abrir todos os meus sentidos para que eu possa te perceber. Louvado seja o nome.